Olá, estamos aqui então de novo, mais uma vez, dando continuidade ao nosso assunto LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e as suas alterações, né? São alterações importantes que nós tivemos em 2013 e 2014. Então nós estamos vendo aqui hoje por artigos, né? Então nós já vimos até o artigo 36, né? Que é o artigo do ensino médio, 36A, B, C e D, que é o artigo que complementa o ensino médio. Então nós já vimos as 3 etapas, né, da educação básica. Vimos educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Agora vamos ver quais são as modalidades que a LDB preconiza para se organizar a educação básica. A primeira delas é a EJA. A modalidade EJA, então, segundo a LDB, está no artigo 37 e 38, destina-se para aqueles que não concluíram a educação básica na idade certa. Eu já vi uma questão de prova de um município pequeno que dizia educação básica e superior, né? E é claro, todos nós sabemos que a EJA é para quem não concluiu a educação básica. Mas uma prova de concurso, colocar a superior lá junto e a gente está com pressa e marcar certo, é muito fácil. Portanto, detalhezinhos, sutilezas que fazem diferença. A EJA é uma modalidade destinada para aqueles que não concluíram a educação básica na idade correta, né? E aí pode ser feita por cursos de EJA, ou então por exames também, né? E esses exames, essas provas, elas podem ser aplicadas para quem quer concluir o ensino fundamental acima de 15 anos e para aqueles que querem concluir o ensino médio acima de 18 anos. Então, EJA pode ser, a prova trouxer que EJA pode ser feita por meio de cursos, certo? Cursos de EJA, né? Ou então, por provas, em SEJA, por exemplo, aquele provão do EJA. Provas que a pessoa faz para poder eliminar as matérias, por exemplo, e concluir a EJA. Pode sim fazer cursos ou fazer provas. E também os dois, cursos e provas, também não invalida. Agora, se for provas, se for exames, eles podem ser feitos para concluir o ensino fundamental somente para quem tem mais de 15 anos. E concluir o ensino médio somente para quem tem mais de 18 anos. Detalhes que vocês precisam entender, né? Preferencialmente articulada a educação profissional. Já vi uma questão de prova colocando, do CESP inclusive, colocando que era obrigatória você fazer o EJA articulado com o profissional. Então, nós sabemos também que não é obrigatório. Mas o preferencialmente e obrigatoriamente são palavras parecidas, são palavras que, assim, conceitos no conceito e na própria escrita dessas palavras dá uma ideia, né, que elas se parecem, então a gente se confunde mesmo na hora de uma prova de concurso. Então, EJA pode ser preferencialmente articulada à educação profissional e não obrigatória, tá? São coisas diferentes, cuidado com isso. E nós temos também a educação profissional e tecnológica, né, que não é necessariamente, a gente já viu o artigo 36A, B, C e D, que são os artigos da educação profissional técnica de nível médio. Esse artigo aqui, que é do 39 ao 42, fala de toda a educação profissional e tecnológica, e não apenas aquela técnica de nível médio que nós vimos nos artigos 36A, B, C e D. Portanto, ela é mais abrangente. São 4 artigos que falam sobre educação profissional e tecnológica. Eu tentei resumir esses 4 artigos aqui, colocando os pontos mais relevantes, os termos-chave desses artigos, para que vocês, quando forem ler esses 4 artigos, que são grandes e dotados de uma linguagem do direito, que nem sempre é muito clara, eu tentei fazer um resumo dos artigos para que vocês possam serem guiados em relação ao estudo de vocês, né, enfocando os pontos mais principais, pontos mais relevantes. Em toda a LDB eu fiz isso, né? E principalmente aqui nesses artigos, porque 4 artigos densos e tudo mais, com muitas informações, com a linguagem muito próxima, muito própria do direito. Portanto, eu tentei fazer esse resumo aqui, colocando, né, os principais pontos sobre a educação profissional e tecnológica. Vejam só. Diz o seguinte, que integra-se aos diferentes níveis e modalidades. Então, os diferentes níveis de educação, seja básica ou superior, os níveis básico e superior, tem educação profissional e tecnológica, né? E aí, e modalidades também. Na EJA tem, ensino à distância,
a educação especial, seja como for, qualquer que seja a modalidade, né, o nível nós temos, pode se articular com a educação profissional e tecnológica. E vejam só, pode ser formação inicial de profissionais ou a formação continuada deles com a sua qualificação profissional. Isso pode ser feita também na educação profissional. Pode ser aquela que nós já vimos no artigo 36A, B, C e D, que é a educação profissional técnica de nível médio. Nós já vimos como é que ela se organiza. Educação profissional técnica de nível médio, ela pode ser articulada ou subsequente ao ensino médio. Quando é subsequente, é fácil. Terminou o ensino médio, você faz educação profissional que exige o ensino médio. A subsequente é fácil. Agora, a articulada ao ensino médio é que ela é um pouquinho mais detalhada, nós já vimos isso. A articulada pode ser integrada ou concomitante. Quando a integrada é na mesma escola, com a mesma matrícula e um PPP integrado, que integre, interdisciplinar, que as disciplinas profissionais de nível médio conversem entre si num único projeto. Na mesma escola, na mesma matrícula, recebe então matrícula única, um curso só, um certificado apenas e pronto. Agora, quando é concomitante, pode ser na mesma escola ou escolas diferentes, mas as matrículas são distintas e os projetos também. Tem um projeto para o ensino médio e outro para o profissional. As disciplinas não conversam entre si, não tem uma interdisciplinaridade, não tem uma integração, não é transversal, é como se fossem duas escolas. Portanto, duas matrículas ou na mesma escola ou em escolas diferentes. Eu acho que isso aqui vocês precisam se atentar um pouquinho mais. Lembra que a gente já viu isso no artigo 36A, B, C e D. Né? Pode ser também de graduação ou pós-graduação. Os cursos sequenciais, tecnólogos, gestão empresarial, gestão pública, gestão financeira, por exemplo, logística, entre outros, são cursos de graduação que é profissional técnico, né? É profissional e tecnológica de graduação, chamados cursos sequenciais, geralmente com duração de 2 anos. Vamos chegar lá mais tarde, quando formos falar do ensino superior. E também de pós-graduação, principalmente a especialização. Né? Podem ser feitas em instituições especializadas para educação profissional ou no próprio ambiente de trabalho. Se a prova trouxer, então, que ambiente de trabalho não pode ter, claro, pode ter sim, pode ter naquele ambiente de trabalho, isso é muito comum, no próprio ambiente de trabalho, se fazer educação profissional e tecnológica, né? Que sejam instituições ou seja no ambiente de trabalho, é objeto de avaliação, de reconhecimento e também de certificação, né? E que dá a possibilidade de prosseguimentos e conclusões de estudos. Além disso, podem ser cursos especiais. Esses cursos especiais podem ser abertos à comunidade. O IFB, por exemplo, Instituto Federal de Brasília, Educação Profissional, oferecem cursos à comunidade que não necessariamente são vinculados a um certificado, a uma escolaridade. Não exige o fundamental, não exige o médio, não exige nada disso. Oferecem cursos especiais para a comunidade, abertos para que elas possam realizar esses cursos sem nenhuma vinculação à escolaridade. Né? E a gente então entra na educação superior agora, começa no artigo 43. A educação superior cai menos nas provas, mas a gente precisa entender alguns detalhes que são fundamentais e que podem se constituir como questões de prova sobre esse assunto. Veja só, educação brasileira, não esqueçam disso jamais. Repito isso várias vezes porque isso é muito importante. Ela é dupla, 2 níveis apenas, básica e superior, só. A básica se subdivide em infantil, fundamental e médio, né? E a superior, nós vamos ver agora. Nesse artigo aqui, nós temos quais são as finalidades da educação superior. O que a educação superior se propõe a fazer na formação dos seus estudantes. São incisos pouco relevantes, assim, no sentido de prova de concurso, porque não tem questões polêmicas, controversas que a gente poderia errar. É bem tranquilo. De qualquer forma, eu quis manter os incisos na íntegra, como está no LDB, porque para que a gente tenha uma ideia global sobre o que a educação superior se propõe a fazer. Mas, lembrando que não tem tantas questões diferenciadas ou controversas, polêmicas, que a gente pode se confundir. Mas vamos entender, então, de qualquer maneira, a que se propõe a educação superior. Vejam só. Estimular a criação cultural, desenvolvimento do espírito criativo, do pensamento reflexivo, científico, né? Formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, né? E também trabalhar com a sua formação contínua desses diplomados, né?
Investigação científica também é objetivo, promover a divulgação dos conhecimentos culturais por meio de revistas científicas, por meio de congressos, seminários, palestras, esse tipo de coisa, né? Para que divulgue toda a produção científica, aperfeiçoamento cultural e profissional, conhecimento dos problemas do mundo presente que precisam ser integrados ao ensino superior, é claro. A prática social não é só da educação básica, o ensino superior também precisa estar integrada ao mundo presente e às questões que são colocadas nesse contexto para que ela possa estar vinculada realmente a uma prática social, né? E promover a extensão, né? Ou seja, ela não pode se fechar nos muros da universidade, ela tem que fazer cursos ou outras atividades que se estendam à comunidade, né? Que levem o conhecimento das universidades, do curso superior, até a comunidade que está ao seu redor, local ou regional. Então, cursos de extensão estão nessa categoria, né? E aí, a educação superior tem 4 modalidades, não são etapas, porque etapas pressupõem que você passe por uma, depois por outra, como se fossem estágios. Por isso educação infantil, depois ensino fundamental, depois ensino médio, quando é da educação básica. São essas 3 etapas, porque eu tenho que passar por uma, depois por outra, depois por outra. 3 estágios, 3 etapas, 3, né? Agora, no caso da superior, nós chamamos de modalidades. São modos como pode se organizar a educação superior. Ela pode ser em cursos sequenciais, que são aqueles cursos tecnólogos de 2 anos, com curta duração, né? Cursos profissionais, que nós já vimos lá na LDB, no artigo 39 ao 42, sobre educação profissional e tecnológica, que educação profissional pode sim ser no ensino superior. E pode ser aqui, nos cursos sequenciais, que formam profissionais de gestão empresarial, logística, pública, esses cursos menores, esses cursos de curta duração, esses cursos que formam profissionais no sentido, são modulares, são sequenciais porque são modulares, são feitos por módulos, né? Então você termina o módulo, depois começa o próximo módulo. Geralmente duram 2 anos, né? A graduação são os cursos superiores clássicos, medicina, filosofia, psicologia, enfermagem, engenharia, direito, a ciência social, etc. São graduações, cursos de graduação que não é um curso sequencial, não segue o módulo, né, como tem, e não é de curta duração também. Então, nós temos sequenciais e graduação. A maior confusão que se faz aqui para as provas é o seguinte: confundir curso sequencial com graduação. Não é a mesma coisa. Ah, mas não é curso superior? Sim. Curso sequencial de curta duração, 2 anos, por exemplo, gestão empresarial, é um curso sequencial, mas ele não é graduação. É superior, sim, mas não é graduação. Graduação é uma outra coisa. A graduação são as graduações clássicas que formam diplomados nas áreas do conhecimento, né? Também formam profissionais, mas eles não são sequenciais, não são modulares, como, por exemplo, os cursos de gestão empresarial são, ou gestão pública. Então, sequenciar a graduação não é a mesma coisa, não se confunda com isso, né? Numa prova de concurso. Temos os cursos de pós-graduação, que podem ser especialização, lato sensu. Podem ser mestrado e doutorado, stricto sensu. Então, são os dois, lato sensu, que é especialização, mestrado e doutorado, que é stricto sensu. São as 2 formas de pós-graduação. E cursos de extensão. Cursos de extensão são cursos promovidos pela universidade, de 300 horas, 100 horas, seja como for, ao profissionais, à comunidade local ou regional, ou cursos que estendam ao conhecimento fora da universidade. Por isso que é extensão, que tudo aquilo precisa ser destinado a formar também a comunidade com cursos, né, para que a universidade não fique apenas dentro dos seus muros. 4 modalidades que se organiza a educação superior, né? E aí, a educação superior, elas podem ser públicas e privadas, claro, está no artigo 45 e 46. Podem ser públicas ou privadas, com certeza. E elas precisam de autorização, reconhecimento e credenciamento. E os prazos são limitados. Ou seja, não é uma autorização que dura para sempre. Os cursos e a própria faculdade precisa de autorização para funcionar, de credenciamento para funcionar,
né? E precisa de reconhecimento também. E com prazos limitados, com avaliações periódicas. Os cursos são avaliados periodicamente e as faculdades também. Então, cuidado com isso numa prova, se disser que uma vez sendo autorizado, credenciado, né, e reconhecido um curso superior ou uma faculdade, isso é perene para sempre, o tempo todo, não precisa. Não, precisa sim que se haja avaliações constantes, né, para periodicamente, para que esse reconhecimento, autorização e credenciamento sejam renovados, né? E aí, o calendário do curso superior é a mesma coisa, né? Basicamente a mesma coisa, pelo menos, em relação à educação básica. Não fala das horas letivas, fala apenas dos dias letivos. Diz o seguinte, são 200 dias de efetivo trabalho acadêmico. Não falou sala de aula. Se disser sala de aula, está errado. É efetivo trabalho acadêmico. Sala de aula pode ser? Pode, ou também pode não ser. Mas se restringir apenas a sala de aula, está errado também, assim como está a educação básica. Então, são 200 dias de efetivo trabalho acadêmico, excluído exames finais. Se houver provas finais, exames finais, né, para terminar, eles são excluídos desses 200 dias letivos. E é um calendário que, com certeza, assim como também a educação básica, é independente do ano civil, né? E aí, os diplomas da educação superior são diplomas que têm validade nacional, né? E quem expede os diplomas? Se a instituição for uma universidade, no próximo artigo nós vamos entender o que é uma universidade. Se ela for uma universidade, ela pode registrar o seu próprio diploma. Agora, se for uma faculdade, uma instituição não universitária, ela tem que mandar o diploma para uma universidade para que essa universidade possa registrar esse diploma. Então, por isso é comum que quem faz faculdade particular, por exemplo, que não é universidade, tem que esperar às vezes 2 ou 3 meses para receber o diploma, porque ela tem que enviar para uma universidade para que essa universidade possa registrar o certificado, né? E isso isso demora um tempinho, né? Porque as universidades, elas próprias registram seus diplomas e também os diplomas das instituições não universitárias, né, que estão ao seu redor. E os diplomas do exterior, eles precisam passar por revalidação, né? Ou seja, quem faz um curso superior tem que fazer uma prova chamada revalida. Essa prova é uma revalidação, né, que é para que ele possa exercer a profissão aqui no Brasil. Além disso, precisa de ter reconhecimento também no Brasil esse curso. Então, o curso feito no exterior precisa ser reconhecido no Brasil e a pessoa tem que fazer um diploma para revalidar esse curso para atuar aqui no Brasil em relação a isso, né? E o que é universidades, então? O que são universidades? Universidades é uma reunião de faculdades. Então, são várias faculdades específicas, áreas do conhecimento de formas, são pluridisciplinares, então, ou seja, são várias áreas do conhecimento bem específicas que na universidade se reúnem, né? Então, é uma reunião de universidades, né? Então, são instituições pluridisciplinares, né, de formação dos quadros profissionais de nível superior, pesquisa e extensão. Então, para ser universidade, tem que ter esse tripé. Tem que ter ensino, ou seja, formação de nível superior, ensino, tem que ter pesquisa e tem que ter extensão comunitária. Esses 3 pontos é o que formam uma universidade. Além de ser uma reunião de faculdades, ou seja, uma instituição pluridisciplinar com várias áreas do conhecimento, né? Além disso, tem que ter ensino, pesquisa e extensão. Não esqueçam disso para uma questão de prova. Além disso, tem 3 regrinhas também básicas também que faz com que elas sejam universidades. Tem que ter produção intelectual institucionalizada. O que significa isso? Tem que ter revistas científicas daquela universidade, né, que possam publicar a produção intelectual dela. Ou não, mas que pelo menos essa universidade tenha produção intelectual, publique artigos científicos, vá para congressos, resumos em congressos, ou trabalhos completos, ou artigos de pesquisa que sejam publicados e esses artigos são vinculados àquela universidade. Então, tem que ter uma produção
institucionalizada, publicada. Além disso, 1/3 do corpo docente dessa universidade tem que trabalhar em tempo integral nela e 1/3 do corpo docente também tem que ter, no mínimo, mestrado, né, e doutorado. Então, 1/3 da instituição tem que ter tem que ter mestrado ou doutorado. E 1/3 em tempo integral na universidade, né? E a gestão democrática nas instituições superiores públicas, com certeza. Isso é questão de prova, sim, né? A gestão democrática existe nas instituições de ensino superior públicas. Nós tendemos a compreender que só existe na educação básica, nas escolas. Não, né? Se a prova trouxer que na educação superior pública, privada não, tem gestão democrática, falso. Certo, com certeza. Existe, sim, gestão democrática no ensino superior público. Como que isso se dá? Por meio de órgãos colegiados deliberativos, os conselhos universitários. Assim como na educação básica, o conselho escolar, por exemplo, e outros conselhos também organizam a gestão democrática, fundamentam a gestão democrática, no ensino superior é a mesma coisa. Ou seja, os órgãos colegiados deliberativos, que deliberam, tomam decisões, eles também fazem parte da gestão e democratizam a gestão, porque são formados por segmentos da comunidade local ou regional, segmentos da comunidade acadêmica, institucional, professores, alunos, né, e os funcionários e segmentos da sociedade civil local ou regional, que formam um conselho universitário e democratiza a gestão dele. Isso aqui é fundamental para a gente, muito importante também, né? E em relação à educação especial, é um assunto que nós vamos tratar de uma maneira mais aprofundada, porque ela diz respeito a um item do edital, que é a educação inclusiva. Então, eu preciso abordar esse assunto de uma forma mais aprofundada. Eu preciso entrar nesse assunto. Eu prometi fazer isso quando eu trabalhei no artigo 4, né? Eu falei, olha, eu vou trabalhar aqui no artigo 4, sobre o AEE principalmente, não de uma forma muito aprofundada, porque eu vou voltar nisso no artigo 58, 59 e 60, nossos próximos assuntos. Nosso próximo assunto, então, será educação especial e quais são os detalhes, as sutilezas que estão contidas nesses 3 artigos sobre educação especial inclusiva, que com certeza vai se configurar em questões de prova. Agradeço a vocês, então, a atenção até aqui e espero vocês até os próximos vídeos. Até mais. Tchau.